A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor nesta noite de sexta-feira, né? Dia 21, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite, que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu já ia dormir ou descansar mais um pouco ali, mas o Senhor, Ele mandou eu trazer uma palavra para vocês que vai ouvir este vídeo. Está lá em Atos, capítulo 14, versículo 8. Atos 14, versículo 8, que diz assim: a cura de um paralítico em Listra. Tem outra versão que diz a cura de um coxo em Listra. Costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levanta-te direito sobre os pés. Levanta-se direito sobre os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, essa passagem, ela se encontra lá no livro de Atos, capítulo 14, né? Versículo 8. E a Bíblia fala que Paulo, ele fixou os olhos e viu que ele tinha fé. Duas palavras-chave para essa cura ter acontecido, não é? É que Paulo, vou dizer melhor, três palavras. Paulo fixou os olhos, né? E viu que ele tinha fé. Paulo observou, né? Observou a fé que o homem tinha. Estou escrevendo aqui, pessoal. Saiu agora essa palavra e eu estou só... É bom quando vem quentinha do céu, desse jeito. O homem tinha fé, né? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das que existem, né? Então, a outra palavra, ele tinha fé para ser curado. Outra palavra foi que Paulo falou em voz alta. Voz alta, né? Vamos ler o texto de novo. A cura de um paralítico ou de um coxo em Listra. Diz assim: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Ele era paralítico desde o nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Nunca tinha andado, né? Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levanta-se direito sobre os teus pés, né? Paulo observa, né? Paulo, ele observa o homem, ele vê, né? Mas esse ver aqui, meu irmão, pode ter certeza que não é um ver físico, é um ver espiritual, né? Discernimento espiritual. Ele viu que aquele homem tinha fé, que aquele homem era um homem que creu no que ele falou, porque enquanto ele falava, enquanto ele pregava lá em Listra, né? Este homem que estava sentado era aleijado, paralítico desde o nascimento. Ele nunca tinha conseguido andar, né? Então, ele não sabia nem como era que se movimentava.
ele não tinha habilidades de andar, né? Porque nunca tinha andado. Então, para ele era um negócio, uma experiência que ele nunca tinha tido. Mas a fé dele, que Paulo, homem de Deus, não é? Observou, né? Este homem, ele ouviu falar, né? As atitudes do homem também é muito interessante, porque ele ouviu Paulo falar, ouviu. A Bíblia diz que a fé, né, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, onde você estiver, onde você andar, você que já conhece a palavra, pregue a palavra. E você que não conhece, escute a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ele ouviu quando Paulo falou, né? E Paulo imediatamente viu, fitou os olhos neles, olhou face a face, olhou dentro dos olhos, né? Viu que ele tinha fé. Uma vez eu era novo convertido, saí com um pastor, né? Pastor da Igreja Batista, pastor Pedro, meu pai na fé, posso dizer assim. Ele cuidou muito de mim, o pastor Pedro. Nós fomos ali na Brejal, aqui em Maceió, chama Vila Brejal, é uma parte do bairro da Levada, aqui em Maceió. E chamaram ele para orar numa criança, e uma outra criança, quando olhou para ele, viu que os olhos dele saía fogo, né? Pastor, o senhor tem fogo nos olhos. Esse pastor da Igreja Batista, Filadélfia, pastor João Pedro. E quando eu olhei também nos olhos do pastor, vi fogo também. Nunca tinha visto fogo nos olhos de alguém, vi fogo. Mas é um fogo espiritual, irmão, né? É um fogo espiritual. E aí eu vi, né? Paulo também aqui viu nos olhos, quando fitou os olhos daquele irmão, daquele paralítico, que ainda era paralítico, que ele tinha fé, tinha o produto base, né? Tinha a substância base de uma cura. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente tem que ter fé do tamanho de mostarda. Se tiver, aí o negócio vai para frente. Mas ele observou, né? O homem tinha fé. O homem ouviu a palavra, acreditou em Paulo, acreditou no que Paulo tinha pregado, que era Cristo, o ressuscitado, o autor da nossa fé, né? Que ele é o autor da nossa fé. E ele creu. O homem creu. E em seguida fala esse texto aqui que o homem tinha fé, e Paulo, ele falou em voz alta. Olha, em voz alta, meu Deus. Esse voz alta tem muito segredo aqui dentro dessa palavra, voz alta, né? Essa voz alta eu posso substituir por autoridade. Autoridade. Estou escrevendo aqui, os irmãos, estou só rabiscando. Autoridade. Rapaz, como será um pouquinho feio, porque estou escrevendo aqui, mas a gente pode substituir por autoridade. Eu conheço o que é autoridade. Aquele homem, aquele centurião, lá no livro de Mateus, se eu não me engano, perdoe os irmãos, mas está escrito que o centurião, ele
sabia que Cristo tinha autoridade para dar uma palavra, apenas uma palavra, e o servo dele era curado. O centurião estava com um servo, um soldado. Ele diz: olha, eu também tenho soldados ao meu comando, que vai para lá e vai para cá, e basta só o Senhor me dar uma palavra que eu serei curado. Eu, Nilson Ferreira, esse que está pregando essa palavra hoje, conheço o que é autoridade, porque sou uma autoridade também. E quando a gente vai fazer abordagens, quando a gente chega em meliantes, né, que nós recebemos chamados que estão ou armados, são periculosos, se a gente não chegar com autoridade, se a gente não chegar quando vai abordar, falar forte, eles não obedecem, eles ficam até brincando, né? Mas quando a gente fala com autoridade, com voz alta, né, e mostrando que nós somos a autoridade ali naquele momento, para aqueles meliantes, eles temem, né? Porque a Bíblia diz que as autoridades é instituída por Deus, constituída, instituída por Deus. Não há autoridade lá em Romanos 13 que não seja instituída por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for falar para uma enfermidade, para um espírito maligno, para uma situação financeira, para uma situação que está na sua vida, para o que for, fale com autoridade. Jesus Cristo ensinava na sinagoga, a Bíblia diz, era como quem tinha autoridade. Então você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a autoridade do Senhor, você tem a autoridade do Senhor para pregar a palavra, para declarar que a sua enfermidade, ou que a enfermidade na sua família, ou que a enfermidade no seu filho, no seu esposo, na sua sogra, no seu sogro, nos seus amigos, ela vai embora. Você tem autoridade para que a situação financeira que você está passando, ela mude, né, de situação. Você tem autoridade para que o milagre na sua vida aconteça. Então Paulo está falando aqui em voz alta, né? Viu que o homem tinha fé, o homem ouviu a palavra, né? E ele fala em voz alta. Então juntou os ingredientes, aí todos os ingredientes para o milagre acontecer, né? Porque Cristo, ele só quer um coração que creia. A Bíblia diz que, né, aquele cego de Jericó, ele ouviu e creu. Senhor, eu quero ver. O que quer que eu te faça? Quero ver. E Jesus Cristo foi lá e operou o milagre, e aquele cego voltou a enxergar e a fé dele o salvou, a Bíblia diz. Aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás, uma experiência comigo. Eu tenho, né? Foi partir para a glória, mas a gente não deixa de ser amigo. Lá nós vamos nos encontrar. Um amigo chamado Pastor Paulo, da Igreja Deus é Amor. Nós recebemos a notícia que ele tinha tido um infarto, estava em coma no HGE, no Hospital Geral aqui de Alagoas. E ao chegar lá ele estava cheio de aparelhos. Eu era novo convertido, gente. Tem mais de 10 anos isso. Tem aproximadamente uns 14 anos. Eu estava novo na fé, acho que eu tinha uns 3 a 4 anos só. Então, Deus mandava orar na UTI. A UTI tem assim silêncio, né? Mas Deus mandava orar em voz alta. E quando eu abri o texto, algumas pessoas não acreditam, quando a gente abre a Bíblia assim, Deus fala. Não é regra, mas Deus falou nesse dia e falou nesse texto que eu falasse em voz alta. Eu fui para aquele lugar, chamei em voz alta o pastor Paulo, né? Que era pastor da igreja Deus é Amor. Ele estava em coma.
E quando eu chamei Paulo, eu comecei a orar baixo, fui aumentando o volume, disse: Paulo, levanta, em nome de Jesus. E Paulo, o pastor Paulo levantou, sentou na cadeira, olhou para mim assim, e começou a pedir para tirar os aparelhos, e as enfermeiras, tudo mandando tirar os aparelhos, e foi aquela correria. E o milagre foi feito, né? Naquele dia. E o pastor Paulo foi curado. Então, não importa o lugar onde você esteja, meu irmão. Se Deus mandar, você fale com autoridade sobre a enfermidade, se você tiver alguma, sobre a sua situação financeira, sobre alguma situação psicológica, sobre o seu filho se estiver envolvido em drogas. Fale com autoridade, declare, determine que a partir de hoje, a partir de agora, essa enfermidade, essa situação na sua vida já está quebrada em nome de Jesus. Eu também declaro na sua vida, em nome de Jesus, que enfermidade, que demônios, que espíritos malignos, que obras contrárias, que obras de feitiçaria na sua vida, eu declaro em nome de Jesus, que já foi quebrada em nome de Jesus. Amém? Onde você estiver ouvindo esse vídeo, eu tenho certeza que a fé daquele jovem, você tiver a fé, e eu estou vendo pelos olhos espirituais que muitas pessoas vão ser curadas através desse vídeo e vão receber o seu milagre. Vão melhorar da sua situação financeira, vai melhorar da sua situação do seu filho, pessoas vão ser salvas, vão ser libertas, porque eu declaro em nome de Jesus libertação nessas famílias, eu declaro em nome de Jesus libertação na vida dos filhos, dos familiares, dos esposos, das esposas, de quem estiver ouvindo, em nome de Jesus. Eu declaro libertação na vida dos primos, tios, colegas e irmãos, Pai eterno, de quem estiver ouvindo essa palavra. Deus, porque eu declaro, porque eu tenho autoridade, foi me dada como ministro da palavra, para declarar que enfermidades, onde esse vídeo chegar, caia por terra, doenças, investida demônios, saia da vida deste povo, em nome de Jesus. E eu jogo no mais profundo abismo. Glória a Deus. Eu termino aqui essa mensagem rápida, mas dizendo para você: quando você for orar, fite os olhos das pessoas. Veja espiritualmente se ela tem fé, que Paulo viu com os olhos espirituais. Fale com autoridade. A certeza de que você foi chamado por Cristo, que você tem a carta, tem um selo do Espírito Santo, você tem liberdade, você tem uma carta assinada nos céus, que você é filho de Deus, que você tem autoridade, tem autorização para pregar no nome, né? Foi assinado com o sangue essa carta, sangue de Cristo, que você foi salvo, foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro. Então, se a enfermidade estiver em você também, declaro que ela já saiu em nome de Jesus, que eu também fui curado de pressão alta, declarando para mim mesmo que eu era curado, e eu fui curado, não fui curado no mesmo instante, fui curado por muito tempo depois, mas fui curado. Então declaro que essa enfermidade na sua vida já saiu em nome de Jesus. Louvado seja o nome do teu filho amado. Deus abençoa, Pai, as pessoas que irão ouvir esta palavra. Tira todo o comichão dos ouvidos, meu Deus. Tira toda obra maligna e toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus. Deus, eu declaro em voz alta, em nome de Jesus, que o mal nessas vidas que vão escutar esse vídeo já foi desfeito, já foi quebrado, já foi aniquilado, em nome de Jesus. Amém.